Sejam bem-vindas ao Growth Talk. Essa é uma edição especial, ele está acontecendo durante a imersão, 2 dias, não é, gente? 2 dias de Growth Experience, terceira edição, né? Então, vamos lá para mais um papo, né? Uma conversa aí com essas moças que deram uma aula lá no palco, né? Então, vamos compartilhar para a galera que não participou, poder saber um pouquinho mais. Gostaria que vocês se apresentassem, falar nicho de mercado, atuação. Lilian, pode ser contigo? Fala aí pra gente. Pode, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Meu nome é Lilian Pitol, eu sou consultora e sócia da Zuc Consultoria. Hoje eu atuo na vertical da consultoria no digital. Nós temos uma consultoria que atende empresas de todo o Brasil, com planejamento estratégico, finanças, organização das empresas nas 5 áreas, né, da empresa, que é a governança, mercado, operações, capital humano e finanças. E nessa edição do Growth, nós participamos com a pauta de planejamento estratégico no dia de hoje. Obrigada de novo pelo convite e é um prazer estar com a Sabrina, né, aqui na mesa para a gente conversar um pouquinho. Legal, Sabrina, meninas. Conta pra gente aí o que é que você faz por lá. Obrigada, Vivian. Obrigada, Lilian. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Sabrina Moreira, eu sou head de projetos do Grupo Mola. E sou psicóloga também, sou treinadora de vendas, enfim, então eu falo que antes de tudo eu sou vendedora, né, venho de uma carreira aí em vendas, né, como executiva de contas em veículo de comunicação e alguns anos atrás eu fiz essa migração voluntária e muito intencionada, né, para essa área de educação em vendas. Então o Grupo Mola hoje constrói soluções de educação em vendas para empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos, de todo o Brasil. E hoje eu coordeno todos esses projetos. Então, é bem desafiador e bem gratificante também. A gente vai querer saber um pouquinho mais. Então, para conciliar vocês, quando a gente fala em como manter a alta performance, esse é o desafio, né? Consegue puxar a história aí pra gente e a Lili, enquanto consultoria, depois faz aí ou segue o bate-papo. Como manter a alta performance? Legal. Bom, como acho desenvolver, que né? Eu acho que antes de manter, a gente precisa desenvolver, né? Que é uma coisa que as pessoas buscam muito. Eu acho que em área de vendas, de gestão, isso é muito importante ter a alta performance como meta, né? Como objetivo, enfim. Quem não quer ter alta performance, com certeza já tá um pouco atrás, né? Eu acho que alta performance é uma junção aí de habilidades, né? Habilidades técnicas e comportamentais que exigem muita inteligência emocional. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que como manter é isso, né? É uma mentalidade de crescimento muito constante, tá sempre aprendendo, assim, as pessoas que eu mais admiro, que têm alta performance, estão sempre fazendo cursos, como o Gustavo Mota, por exemplo, que é o CEO, né, lá do Grupo Mola, ele tá sempre fazendo cursos, fazendo mentorias, eu acho isso incrível, assim. Então, assim, para manter a alta performance, precisa ter um aprendizado contínuo. Acho que esse hábito de lifelong learning, né, aprender para sempre é, com certeza, uma das grandes chaves aí de como manter e tentar com inteligência emocional controlar as emoções, né, para que você consiga dar conta de também não ter alta performance num dia ou outro, né? Então, sim, existe uma cobrança muito grande que a gente faz, a gente que é mulher se cobra muito, não é? Com certeza. Acho que talvez um pouco mais até. Então, enfim, só isso dá bastante pano para manga, né? Sim, e dentro da consultoria, Lilian, o quão é facilitador com um time que vocês chegam e encontram já com uma certa alta performance, daqui a pouco o que é uma alta performance para tal nicho de mercado, para tal segmento, para tal área. São meus vendedores, é o pessoal da gestão de pessoas, são head de vendas, quem são, como que você encontra alta performance nas consultorias que vocês fazem, né? Se quiser citar, identifica, né? Como é que vocês tratam isso? Daqui a pouco, se quiser citar alguns segmentos, é área de software, não, é varejo, né? Eu vou começar falando um pouquinho do que a gente faz em casa para depois sair para
para a rua, né? Eu acho que essa cultura de treinamento, ela tem que acontecer em casa, né? Então, se você quer passar essa mensagem pro teu cliente, você tem que ter essa postura como uma Lavota tem, né? E nós, na Zuc, também temos essa postura de treinamento constante. Então, é bem nítido. No onboarding já do colaborador, a gente já implanta essa cultura nele, já informa como que nós funcionamos, e algumas pessoas não se adaptam, e tudo bem. Não tem problema. Por quê? Porque um treinamento, ele precisa ser contínuo, né? O treinamento, ele precisa ser contínuo, as coisas mudam muito rápido, as pessoas precisam desenvolver habilidades que talvez na área delas não exijam, mas que elas talvez nem enxerguem que elas possuem. A gente dá essa oportunidade delas enxergarem outras habilidades que talvez elas não possuem. E eu acredito que passa muito... o treinamento, ele ensina muito a equipe a respeitar a individualidade. O respeito pela individualidade, o respeito por aquilo que a pessoa realmente gosta de fazer e quer se desenvolver. Nas empresas que a gente entra, que nós trabalhamos, nós encontramos muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas mesmo. Aqui na nossa região, a cultura ainda de treinamento contínuo com academias dentro das empresas ainda não é uma coisa usual, não é tão normal. Mas já há uma abertura maior dos próprios gestores de querer que isso aconteça na sua empresa. Então, eu vejo um movimento bem positivo nesses últimos tempos de treinamentos internos acontecerem. Porque, às vezes, também as pessoas pensam que para treinar tem que ser uma coisa mirabolante, que tem que ser um curso como nós estamos hoje, ou um curso em São Paulo. E nós temos... gente boa, aqui nós temos treinamentos que a gente pode comprar online e disponibilizar para o nosso time. Eu acho que a grande pegada é o treinamento constante mesmo. Não sei se você o básico, né? Bem feito, né? Sim, exato. Básico bem feito, que, aliás, é um termo que muitos clientes nossos têm usado, né? Eles contratam a gente para treinamentos e o mote principal que eles querem passar para as pessoas é isso, é fazer o bem feito, é fazer o básico bem feito, né? Você comentou que aqui na região não existe muito essa cultura, né, de treinamento. Acho que não é só aqui na região não, viu? Sinceramente, pelo que eu vejo aí, é algo que... É recente essa percepção e essa consciência de que precisa treinar constantemente dentro da empresa. Não só contratando, né, pessoas terceirizadas, empresas especialistas nisso, mas tentando manter essa cultura dentro da empresa. O gestor deveria ser o principal treinador, né? Deveria. Perfeito. E a gente não vê isso, né? Eu vim de um mercado publicitário, né, lá em Curitiba. A gente tinha treinamento uma vez no ano na convenção de vendas anual. Né? Então, não existe esse hábito de treinar. Então, a gente tem visto que com um aumento aí da competitividade de uma forma geral, né, tá crescendo, né? A gente tá percebendo até pelo tipo de demanda que a gente tem tido, mas ainda assim, né, tem a opção de dar uma sequência dentro da empresa, né? Então, por exemplo, tudo que se aprendeu aqui, olha quantos gestores, quantos líderes tem aqui, né? Quantos deles será que vão cascatear isso para a equipe? Sim. Né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, né? É chegar na segunda-feira cheio de ideias, né? E executar, de verdade, né? Planejar para executar, né? Fazer um plano. Perfeito. E eu volto a dizer assim, eu acho que o maior erro que a gente comete é achar que aquilo que a gente vai fazer é pouco. Exato. Nossa, assim, perfeito. Assim, perfeito. Eu vou fazer... mas é só uma hora de treinamento com o meu time. É 15 minutos que seja diário, né? Não tem problema. É uma troca de conhecimentos.
por exemplo, o evento que nós estamos participando hoje, nós estávamos com 5 pessoas do nosso time aqui. Segunda-feira, assunto de estratégia vai ser sobre isso. Pro restante do time que não está aqui, entender o que nós vivemos, o que a gente viu de novo. Aprendeu, né? Tentar estar na mesma página que vocês, né? Que de fato tu vem numa imersão e tu recebe, tu sai motivado, caramba, tu tem o domingo, né? Pra absorver um pouquinho e tu tá ansioso pra pôr em prática. Mas aí tu tá dentro de uma equipe, como é que tu põe em prática sozinho? E esse retorno com os feedbacks e com a integração, muita coisa tu já sai aplicando, né, Lilian? Eu já vi que hoje de manhã vocês colocaram mão na massa mesmo e a galera sai já com a ideia de aplicar, né? E como deixar todo o grupo na mesma toada. E a volta de um final de semana geram insights no banho, num passeio. Como é que eu vou entregar isso? Reunião de cheque de 20 minutos, de 15. Eu segundou forte, né? Pode ser um segundou às 11, das 11 a 11h30. Ou às 15, vamos quebrar a tarde com 30 minutinhos, né? Eu acho que essas pílulas de troca, elas são tão funcionais. O pessoal, poxa, mas ele parece tão homeopático, mas que seja. Iniciamos de uma forma mais leve, sutil, porque meninas, eu acho que é essa dúvida. E como é que eu começo isso, gente? Se eu falar que tem treinamento, ninguém quer. Amanhã ninguém vai querer participar. Eu acredito que é uma implantação de cultura, né? Porque exatamente. Hoje está muito na moda, né? Dizer assim, a cultura da empresa, a cultura da empresa. A cultura não é uma coisa construída de um dia para a noite, né? Ela é um processo. A cultura são ações diárias que você vai fazendo com o teu time e desenvolvendo ações, né? Não só internas na empresa, mas que vão construindo a cultura, né? Então, eu acho que a cultura está diretamente relacionada à rotina e processos. Repetições. Isso. Aí, quando você fala assim, 15 minutos, talvez agora a gente reúne e tal. Eu acho que tem que ter um dia. Assim, é toda segunda-feira, das 7 às 8, sócios. Estou dando um exemplo nosso. Sim. Todas as segundas-feiras, religiosamente, a gente reúne das 7 às 8, sócios, das 8 às 9, time. E tem um assunto estratégico. E não é só uma pessoa que fala. Então, todas as pessoas vão rodar lá no assunto estratégico, trazendo informação. Fez um curso sobre atendimento. Eu não atendo, mas vai participar. Fez um curso sobre valuation, mas eu nem construo valuation, mas você vai conseguir tirar alguma etapa para você. A ponte tu tem que absorver. Sim. A gente observa, trazendo um pouquinho mais para que a minha atuação com empresas de tecnologia, tu observa que onde que chega as dores? No suporte. Aonde que a gente vai reclamar, né? Quando tá com o problema? No suporte. Se o suporte não comunica pro desenvolvedor e o desenvolvedor lá da ponta não escuta o suporte, vai ter um gap. Simplesmente vai ter uma situação ali no meio, algo assim extremamente fundo que tu não vai conseguir resolver. Ou entender de negócios. Eu acho que me parece assim que entrou. Eu sei que vocês trabalham muito na consultoria, isso é entender do negócio. Por exemplo, ainda citando a tecnologia, se o desenvolvedor ele é direcionado para X situação, é logística, área de fast food, o que for nesse sentido, eu preciso entender de negócio. Se eu não entender de negócios, obviamente eu não vou conseguir desenvolver algo aqui. E é essa percepção, é as pontas se ligando, e isso casa com o ter voz, né? E ter a escuta ativa. Eu acho que o desafio nós tratávamos antes sobre a liderança, até com os colegas de antes, que vem esse viés de tu se perceber enquanto líder. E aí, quem sabe, a gente já casa a ideia da inteligência emocional. O quanto isso é A ou é B? O quanto eu reajo? O quanto eu entrego para o meu time? Porque a gente sabe que exemplo arrasta. E aí, se eu tenho voz ativa, como tu citou o exemplo, como é que eu trabalho isso, né? Já puxando para um viés da inteligência emocional enquanto líder. Que aqui a gente tá cheio de líder no evento, né? Só fechando aqui essa parte, né? Eu acho que o segredo é rotina de treinamento, né? Rotina de aprendizado. E eu acho que, de fato, essa questão da inteligência emocional, e como você mesma disse, né? O exemplo arrasta.
tanto o aprendizado contínuo, quanto o hábito de se relacionar de forma saudável com as pessoas, é importante que venha de cima, né? Então, a gente tem uma empresa em que o líder, né, os líderes principais têm essa preocupação, primeiramente consigo, né, de estar em constante aprendizado e de desenvolver inteligência emocional para poder lidar com todo o time, isso com certeza vai construir uma cultura de... E de preservar também outros aspectos que não estão diretamente relacionados ao trabalho, né? Que é a tua saúde, a tua saúde física, a tua saúde mental. Se perceber, né? Uhum. Se conhecer, se perceber. Mas a empresa é a cara do dono, né? E foi muito interessante, porque esses dias eu fiz uma entrega de diagnóstico, né? Até comentei com você, né, Lilian? Fiquei 3 dias numa empresa lá no Rio de Janeiro e a gente fez o teste do DISC, que é o inventário dos perfis que eu falei ontem na minha palestra, né? A palestra que eu fiz sobre inteligência emocional para lideranças. E o DISC, a gente fez de todos os líderes ali. E tem ali os perfis, né? Dominante, influente, estável e conforme. E o DISC é um relatório que vem muito completo, páginas e páginas. Você consegue fazer uma leitura, né? É muito incrível a ferramenta. E os 3 dias que eu fiquei lá, quando eu li o DISC da dona, junto com ela, né? Para fazer a devolutiva, eu falei, cara, parece que eu tô lendo o DISC da empresa, porque era a cara da empresa. Ou seja, a empresa tinha exatamente as características dela, né? Então, de fato, o líder tem essa preocupação com a sua atuação, com o exemplo que ele está dando, com a forma que ele está atuando. A gente tem uma empresa, né? O Grupo Mola, que é o Malavota e o Mota. Eles têm alta performance. Então, eles cascateiam isso para a equipe. E a gente não aceita menos do que isso, né? A gente tem muito isso com uma forma muito forte lá. Por quê? Porque a gente vive isso, né? A gente vivencia isso diariamente. Então, eu acho que pensar que o líder tem toda essa responsabilidade com o que ele vai trazer e informar de forma direta ou indireta, verbal ou não verbal, né, para os seus liderados, é muito importante, né? Então... E quando a cultura da empresa ela está bem estabelecida, quando missão, visão, valores estão bem estabelecidos, que todo mundo sabe para onde vai, você não cria líderes em séries, né? Não cria séries, não é líder em série, você cria líderes que estão alinhados ao propósito da empresa, mas que têm a liberdade de liderar na sua individualidade, né? Com as mesmas entregas, não fugindo de um contexto... E de uma estrutura de valores, né? Isso. Porque é bem isso, cada um tem o seu jeito, cada um é né? Cada um vai... Aquilo que a gente fala, né? O macarrão é o mesmo, mas cada um bota o seu molho ali, né? Então, cada um tem um estilo, mas tem que estar ligado numa estrutura de valores que é condizente com quem construiu aquela empresa, né? Quem definiu aqueles valores. Então, essa fonte, essa ligação na fonte precisa acontecer. Mas, claro, cada um vai fazer de um jeito diferente, né? Mas precisa estar condizente com a raiz de valores daquela empresa. Quando a gente vem para um evento sobre growth, né? A gente pensa em vendas. Eu acho que tá o desafio, meninas, né? A gente observar a performance de cada vendedor. Ou o meu melhor vendedor, a gente quer saber, às vezes, subir ele para líder, e às vezes o perfil dele de liderança, ele não é o mais indicado, mas ele é um excelente... Isso é uma clássica, né? Ele é um excelente um ótimo vendedor ganha um péssimo líder. Exato. Né? E aí Enfim, fica sem nada. No fim fica sem nada. Em daí resumo, não performa como gerente, Sim. perdeu como vendedor. E nesse sentido, eu queria ouvir de vocês como que tem acontecido por aí. Trazendo essa ideia de recepção, variados, né? Os tipos de vendedores mais jovens, com um pouco mais de idade, com mais ou menos experiência. Nós falávamos antes do desafio dos choques de gerações, né? A gente sabe que a geração mais jovem aí que a gente vem numa toada diferenciada e muito mais, assim, ser, sentir do que ter, né? Daqui a pouco a nossa geração gosta um pouco mais de ter, né? Pensando assim, não só em posses, obviamente, né? Mas eles vêm nessa toada. Essa diferença aí, tu tá com um time vasto de vendedores, como é que trabalha ou o mais próximo de um equilíbrio possível, né? Pegando a parte
da inteligência emocional, de como reagir, e a Lilian também conectar no sentido, quando vocês vão para a consultoria, como é que olha esse time tão vasto, tão diferente? Como lidar com essas diferenças, né? Que são de perfis, que são de gerações, que são de estilos. Fortalecer um time de vendas nesse sentido. Isso. Pois é, isso é desafiador, mas eu acho que é o desafio que todo mundo vive, porque você ter uma equipe homogênea, primeiro que não é possível quase, porque é muito difícil encontrar pessoas, né, tão parecidas, e também não é positivo, né, porque justamente essa diversidade é que vai trazer riqueza de opiniões, quando todo mundo tem voz, né, como a gente estava falando antes, né, então, realmente, eu acho que o líder, o gestor, ele precisa estar pronto para diferentes perfis. Então, partindo do líder, então, sempre partindo do líder, colher... né? Quando que não parte do líder as coisas, né? O líder tem uma responsabilidade muito grande, de fato, né? Então... Grandes valores vêm grandes responsabilidades, né? Exato. Mas eu acho que o líder, ele precisa ter essas skills de liderança. E a liderança de pessoas é uma delas. Por isso que bons vendedores passam a ser péssimos gestores, porque eles têm skills de bons vendedores e não de um bom líder. Então, as skills são muito diferentes, né? As skills de como lidar, como manejar uma carteira de clientes é uma coisa, como você ter ali teus processos, né? Como você se organizar dentro do teu dia, quais rotinas você vai construir. Isso, e técnicas de vendas, isso são skills para um bom vendedor. Legal. Relacionamento, toda aquela coisa. Mas, para você liderar e para você tirar o melhor das pessoas, é muito diferente. Os skills são diferentes. Então, você precisa ter realmente uma leitura boa das pessoas. Eu acho que humildade é uma coisa, assim, que, puxa, faz tanta diferença, né? Muito. Você perceber que eu não sei tudo. Eu não sei lidar com todo mundo. Às vezes, eu preciso de ajuda. Receber essa voz ativa que a Lilian falou, né? Hoje, pela manhã, eu comentei com o time que estava conosco, eu disse, a humildade nunca vai te levar para baixo. Ela pode te deixar no mesmo lugar ou te levar para cima, mas para baixo nunca. Boa frase, gostei. Sim. Vou usar. Porque, tô falando isso por experiência pessoal mesmo, assim, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu pedi para uma Lavota se eu posso trocar uma ideia com ele sobre venda. E o máximo que ele podia me dizer era não. Eu vou descer com o não que ele poderia me dizer? Não, você vai ficar no mesmo lugar. Eu vou ficar no mesmo lugar. Mas ele me disse assim. Então, provavelmente, eu vou tirar certamente, eu vou tirar muitos insights e eu vou melhorar. Então, a humildade, ela nunca vai te levar para baixo. Acho que, assim, isso quando a gente trabalha dessa forma, as pessoas só querem se aproximar, né? E aí, acaba também aproximando, porque eu acredito que tem muito isso também. Que a gente acaba aproximando pessoas que têm o nosso jeito, que tem a nossa sintonia, o nosso jeito de trabalhar, talvez não tenha as mesmas habilidades técnicas, mas a habilidade técnica a gente vai desenvolver, a gente vai dizer o que a pessoa precisa fazer. É treinável, né? Isso mesmo. E quanto a essa sua pergunta de como que a gente encaminha isso nas empresas quando acontece de ter um perfil que não está adequado para determinada função, o que a gente orienta sempre nas empresas? As pessoas, elas têm que ser promovidas não pelas entregas delas, mas pela capacidade de execução da nova função. Porque o exemplo que você usou é do vendedor. O vendedor, ele pode ser o melhor vendedor e não vai ser o melhor líder. Muitas vezes isso acontece sem perguntar para a pessoa se ela queria aquilo. Sem muitas ela vezes. se conhecer. Ou a pessoa quis aquilo, muitas vezes ela buscou por aquilo, mas por uma motivação, que é muito comum, financeira. Eu vou ser gestora, eu vou ganhar mais. E nem sabe qual vai ser a atividade. Não sabe nem quais são os seus desafios, o tamanho do desafio, e não é pela atuação em si, né? Pela motivação financeira. Isso a gente vê muito acontecer. Geralmente são os que dá errado. Quando a motivação é financeira. Verdade. E aí eu acho que a gente não elimina, né? Mas resolve fazendo as perguntas certas, tendo momentos de feedback, desenvolvendo PDI com os nossos colaboradores, sabendo onde eles querem chegar. Talvez um tabu
perguntar para a pessoa qual é o objetivo dela de salário. Isso nós perguntamos no onboarding. Você vindo trabalhar conosco, qual é o teu objetivo salarial? Gente, isso, assim... Porque se eu estou contratando para uma vaga de 3 mil e a pessoa quer ganhar 30, tem um objetivo de 30, e numa linha do tempo de médio prazo eu não consigo nessa função, jamais vai chegar nos 30, eu não posso contratar ela. Tem um alinhamento de expectativa desde o começo, né? Isso, acho que o alinhamento de expectativa começa a melhorar essa situação. E a análise dos perfis, né, que ontem a Sabrina comentou conosco na palestra, sobre os perfis, sobre contratar os perfis certos, que não existem pessoas certas, essa também, não existem pessoas erradas. O que existem são pessoas em lugares errados. Em lugares errados. Sim. Então, E talvez assim, Sabrina, como medir isso? Vamos focar em vendas, né? A gente está tratando tanto aqui de vendas, né? Como identificar um perfil de vendas? Porque às vezes a gente imagina o desejo um comercial que não é comercial. Eu sou muito de humanas, mas eu fico remando 1 mês, 2, 3, passa a experiência e tu continua com aquela pessoa lá estagnada. Mas é como dizer assim, é uma carta que ela poderia ter duplicado, valorizado em 3 meses. Quem é a pessoa do feeling de vendas, de comercial, ela se destaca no estalar de dedos, né? Talvez como a gente bater o olho ou desenhar esse perfil na mesa. Como é que a gente... Tá aí também um outro erro comum, né? O cara, gente boa, vai ser um bom vendedor. Porque ele se comunica bem, ele é muito simpático, ele é bem relacionado, ele tem muitos amigos. Nossa, então vai ser bom vendedor. Eu acho que com o tanto de profissionalismo que o mercado tem pedido hoje em dia, esse bom vendedor, gente boa, do bom papo, ele não se cria por muito tempo. Então, não se sustenta. Não se sustenta, tempo, né? Ele até nasce ali, mas ele não evolui. E ele tem até uma limitação de fechamento de negócios, né? Porque ele não se propõe a evoluir, não vai conseguir fechar melhores negócios. E assim, falando da venda em si, das etapas da venda, são várias etapas. Então, o cara, gente boa, ele vai atender muito bem, naturalmente, né? Por conta do talento, as primeiras etapas, que é a etapa da aproximação, da abordagem, de talvez se relacionar ali com o cliente e tal. Mas isso não quer dizer que ele vai ter skills naturais, né? De fechamento. Efetivação mesmo. De fechamento, de chegar lá e de fato, fazer as perguntas, ter técnica de fechamento e tal. Então, por isso que os treinamentos são tão importantes, porque os treinamentos vão passar por todas as etapas da venda e desenvolver cada uma delas, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes, a pessoa é boa para uma etapa, né? E não para as outras. Então, essa forma mais moderna de olhar as operações de vendas, de inside sales, field sales, separar em hunter, farmer, isso é muito positivo, porque você ajuda, você não quer mais um vendedor super-homem, né? Eu, quando comecei em vendas, e não só quando comecei, mas quando, né, há pouco tempo atrás ainda, eu era essa vendedora que prospectava, atendia, fazia a demanda interna, fazia o pós-venda, fazia o CS, o CX, enfim. Né? E isso é muito difícil de dar certo em tudo. Geralmente a pessoa não vai ser boa em tudo. Né? Natural que ela não seja boa em tudo. E nem tem tempo para fazer tudo, né? Exato. Então, assim, é muito mais inteligente você compartimentar e você ter para prospecção um perfil hunter, um perfil que é de prospecção, que é um perfil mais dominante, talvez, ali no DISC, né? E você ter para o pós-venda ou para o fechamento, um perfil de closer, né? Um outro tipo de perfil que vai ter um foco mais na manutenção do cliente, no fechamento, enfim. Então, eu acho que respondendo, né, de forma mais objetiva a tua pergunta, precisa ter esse conhecimento de qual que é a tua operação comercial, que tipo de perfil que você precisa para aquela operação, tá? Então, são muito diferentes, né? Você vender varejo é uma coisa, você vender móveis no varejo, você vender móveis de luxo no varejo, que é um ticket médio alto, precisa de um outro perfil, né? Você vender serviço, consultoria, é uma venda super muito complexa. Mais consultiva, mais complexa. Então, precisa de outras skills. O convencimento, ele num formato diferente, né? Imagine assim, eu necessito de um móvel.
A ou B, eu vou precisar daquilo tateável, tato. Exato. É aquela minha tangível, venda. né? Mas eu, às vezes, me conhecer, como é o caso da consultoria, né, Lilian? Entender que a minha empresa precisa é bem diferente. E tu imaginar, não, minha empresa não tem dor. Como? Minha empresa tem dor. Eu preciso de um consultor para falar que minha empresa... Não, tá tudo certo, estou faturando, a gente tá aqui num médio plano para um crescente, mas não se vê, não é? Não se vê, Lilian, que eu posso ter uma explosão daqui a pouco de rendimentos, né? Não vou saber dizer isso em números, né, em percentual, mas a maioria das empresas que a gente faz a prospecção fria não imaginam que precisam de consultoria, porque não sentem a necessidade. E aí, quando a gente começa a mostrar qual é a entrega, como vai mudar a visão enquanto empresa, qual é a segurança que dá, começando pela previsibilidade de venda, né? Aí a pessoa entende, eu nem sabia que eu precisava. Exato. É bem comum a gente ouvir assim, eu não sabia que eu precisava. Né? E aí vem aquela sensação, e um dos nossos desafios, vem a sensação de que a consultoria vai resolver todos os problemas. E, na verdade, é o contrário, né? Nós vamos levantar mais problemas. Lógico que a gente também vai levar soluções, mas a gente vai levar mais problemas, vai levantar mais dores que precisam ser tratadas. E uma das maiores dores é a venda, ou ela está estagnada, ou ela está caindo, e o gestor não sabe o que fazer, né? Porque já está nesse processo mais ultrapassado. E aí tem que começar essa atualização que a Sales Farm faz, né? Que é um trabalho assim de construção mesmo. Tem empresas que estão há 30 anos no mercado e não conhecem o funil de vendas. Um método mais tradicional, antigo, mas percebam que elas se mantêm no mercado. Elas não caem, mas elas não evoluem. Então, aquilo é aquele morno, né? Naquele sentido. Aí você vê uma startup que... 2015, 16, 17, 18, 22, 23, ela está em plano alto, né? Unicórnio. Exatamente. Né? E assim, se mantém no mercado, mas não se sabe até quando, né? Porque se você não está crescendo, você está morrendo. Métodos tradicionais não tem tanto uma perspectiva de vida, né? Por isso que é tanto tratado de inovação dentro da empresa. O pessoal acha que é encher de tecnologia, né? Computadores de última geração. E é muito mais do que isso, né? De pensar em inovação dentro de uma empresa, uma mentalidade inovadora, né? De construção de novidade sempre, de soluções novas, enfim. Mas você viu como, Vivian, isso que você perguntou, né? Qual que é o perfil ideal? A Lilian contando aqui da empresa dela... deixa eu até, antes de chegar à minha conclusão, te perguntar para você. O que é ser um bom vendedor na tua empresa? Na minha empresa, um bom vendedor, ele tem que entender do meu produto, ele tem que entender das dores do meu cliente, ele tem que entender minimamente sobre gestão e fechar venda. Ser fechador. Mas a preparação... Efetivar, né? Exato, ser fechador. Mas a forma que ele se prepara para ser um bom vendedor na tua empresa é diferente da forma que um vendedor da loja de imóveis, que a gente citou agora, se prepara, né? Porque ele precisa entender de um outro mercado, ele vai atender o cliente por outro canal, né? Ele vai estar na loja, o cliente vem até ele, não necessariamente tem que fazer... As necessidades são diferentes. Exato, a operação Como você vender uma necessidade, né? Que a pessoa não sabe que ela tem? Isso, eu vejo o vendedor gera demanda, né? Ele revela uma demanda que o cliente tem, mas ele nem sabe. Então, o teu vendedor é que precisa ter essa... Ele vai descobrir. Exato. E aí, essa pergunta, Vivian, como vender a ideia de que ele precisa da consultoria? Nós falamos muito isso, ouvimos muito aqui no Growth, nessa edição. Ensinar, educar. Então, o que a gente entrega? Em primeiro momento, conteúdo. Nós tentamos criar conteúdo da nossa forma, como o Malavota diz, a nossa opinião vale 0,0000001% nesse mundo, mas nós temos um canal de comunicação com os nossos clientes e com quem deseja ser nosso cliente ou quem deseja manter relacionamento com a gente, para realmente educar no sentido de
trocar informações sobre aquilo que a gente fez em outros clientes e deu certo. Esse é o ponto, assim. E vai dar certo para todo mundo? Não. Não é receita vendas de bolo, não é né? uma receita exata. Não é exato. receita pronta, Não né? tem como dizer que vai dar certo para todo mundo. Então, eu acho que esse é o... E pegando o gancho que você falou das startups, por que as startups têm esse crescimento né, muito rápido? Visual, né? Mas... Muito rápido, né? Porque elas testam muito. E elas passaram um período incubada só... pensando no negócio, né? A startup, ela tem um período muito, muito grande de planejamento. Errar é rápido para consertar mais rápido Isso, ainda, né? E é muito teste. Eu errei, faço de novo. Eu errei, faço de novo. Volta, vamos lá. Eu errei, faço de novo. Até porque, assim, nem todas as startups são de sucesso, né? Muitas, a maioria também não. ficam estagnadas. A maioria né? não, né? Mas o diferencial das que crescem bastante mesmo... É isso, encontrou a cereja do bolo, fez o teste certo e a empresa cresceu. E eu acho que esse estilo de gestão de startup, ele é muito voltado para alta performance. E voltando na alta performance, né, que a gente está falando. É muito essa forma de enxergar o negócio, enxergar a sua própria atuação no negócio com alta performance, né? Com os melhores resultados possíveis. Então, o que precisa saber, o que precisa fazer para ter os melhores resultados possíveis nessa empresa? E por isso que as startups conseguem, né? Quando acertam essa veia, porque tem essa mentalidade de, puxa, Sim. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso evoluir mais a cada dia? Como é que eu posso atender melhor? Como é que eu posso atuar melhor? Então, isso é muito alta performance, né? Gente, nosso tempo aí já tá se esgotando, né? A gente poderia ficar aqui Passa horas rápido esse falando, negócio, né? né? E uma mensagem final, né? Uma dica ou um movimento positivo, né? Que vocês poderiam deixar aí para quem vai nos assistir, para quem está nos ouvindo também. Um foco na alta performance. E também, em seguida, a Lilian faz o fechamento aí. Bom, legal, Vivian. Obrigada mais uma vez, adorei, meninas. Super bom papo com vocês. Deixa eu fechar fazendo um link com o meu tema aqui, que ontem, né, quando eu palestrei, eu falei que a gente ia falar de gente, e gente é a coisa que eu mais gosto nesse mundo, né? Isso é fato. E a gente que trabalha com vendas e gestão precisa gostar de gente, né? Mas eu acho assim, para você ser um gestor de alta performance, um vendedor de alta performance, qualquer coisa nessa vida de alta performance, é muito importante você saber o que você quer para você, sabe? Você se conhecer. O que é importante para mim? O que vai me fazer realizar meus sonhos? Quais são os meus sonhos? Né? O que eu quero para mim? Porque muitas vezes nessa caminhada profissional a gente vai sendo levado, né? Quando a gente vê, a gente tá num lugar que você olha e fala, cara, é isso que eu queria para mim? E se você está num lugar que você não escolheu, você não vai ter alta performance. Nunca. Porque você não vai ter o esforço necessário, o empenho necessário, o comprometimento necessário, porque você caiu lá. E isso, muitas pessoas vivem isso, tá? Eu tô falando que eu sei que é a realidade de muita gente. Então, assim, primeiro, entenda e escolha. A hora que você escolher, eu quero tal mercado, eu quero tal coisa, eu quero tal resultado, e não motivado pelo dinheiro de preferência, não porque dinheiro é ruim, muito pelo contrário, tá? Eu odeio essa história de que, ai, nossa, que feio ter dinheiro, maravilhoso ter dinheiro, sejam todos milionários, eu também quero, né? Maravilhoso, mas isso tem que ser a consequência. Isso o que vai fazer você ter alta performance é você estar conectado com aquilo que você de fato quer para você. Tá? Então, essa é a minha dica. Descubra o que você quer e vá atrás com alta performance. E aí você vai conseguir. Lilian. Eu acho que para complementar a Sabrina, depois que você descobriu o que você quer, você treina e estuda muito sobre aquilo. Porque quanto mais a gente faz repetidamente alguma coisa, melhor a gente fica naquilo. Não tem como ser diferente. Então, descobriu aí o que você gosta de ser, descobriu qual que é o teu propósito, o que faz o teu coração vibrar e bota dinheiro no teu bolso, aí treina para isso. Fica o melhor nisso. Acho que esse é a mensagem final. E agradecer pelo convite.
Obrigada, o papo Obrigada foi muito a legal com vocês. E Legal. pra gente absorver um evento desse 2 dias, né, meninas? Foi intensos, né? 2 dias bem mão na massa, entrega grande de conteúdo. Dias atrás, eu fui jurada numa banca, que eram ideias, né? Similar a uma Startup Weekend. E aí eu perguntei a eles qual era o dia mais importante. Que eles vieram também aí de algumas etapas, né? De alguns dias, sexta, sábado, domingo. Aí eles, é hoje, que é o presente, afins. Isso, afinal, era num domingo, né? Vamos imaginar que hoje fosse o domingo. É amanhã. Uhum. Boa. Amanhã, lá na Azuki. É. Das 7 às 8, das 8 às 9, é o dia mais importante. Eu recebi dia tudo seguinte. isso. É amanhã, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, o povo todo que tá aqui o domingo para pensar, para movimentar, descansar, né? A gente precisa do time. Falamos sobre saúde aqui também, né? Uhum. Mas na segunda é o dia mais importante. Vai ser na segunda-feira, nosso dia. Quase um day one, né? Verdade. Muito bom. Meninas, obrigada mais uma vez. E me ajude a falar pro pessoal aqui que compartilhe o nosso conteúdo, as redes sociais nossas, do Growth Experience, tanto da Sabrina aqui, como da Lilian também, vão estar na descrição. Quem acompanha a gente pelo YouTube, quem acompanha a gente pelo Spotify, vai ter o link, conexão aí com vocês, das empresas, da consultoria, e custa, não é, meninas, 0,800 nadinha, compartilhar aí com mais 5 amigos, 6, ou para quem vocês acharem que é interessante, né? E agradeço mais uma vez aí. Seguimos, né? Um time só de mulheres, né? Obrigada, meninas, mais Obrigada a uma você. vez. Muito Até show, mais, obrigada. então. Sucesso para nós. Obrigada, até mais. Até.